O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazem este programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja, meu Pai. Começa agora o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagem, Nilton Moura. A você que nos acompanha a partir de agora, obrigado pela sua preciosa audiência. Muito obrigado aí para os nossos amigos lá da cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Nossos amigos Orlando Castro e sua esposa Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, o amigo Genison e Dona Sônia, sua esposa, seu filho Kelvin, o Roberto Felipe e a Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel. Um abraço para vocês todos, muito obrigado pela sua preciosa audiência. Sigam conosco aqui no programa 100% Gospel, até o seu final, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora é chegado o momento da nossa reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Uma Ordem a Ser Cumprida. E o nosso texto bíblico para a nossa meditação, o texto básico, está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentaram o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar as maldades das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. As palavras contidas no livro do profeta Jeremias, e que servirá de base para esta nossa reflexão, não se refere aos pastores de ovelhas, mas aos pastores das igrejas, aqueles que receberam de Jesus Cristo a honrosa e gloriosa missão de cuidar do seu povo, do seu rebanho. Aqueles que devem estar juntos às suas ovelhas, seguindo os seus passos, conhecendo as suas necessidades, vivendo com as suas ovelhas os problemas que elas vivem
e tentando, através de orações e de ações, resolver os seus problemas, solucionar esses problemas que certamente estarão afetando as suas ovelhas. Mensagem idêntica é mostrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Na parte B do versículo 2, o Senhor diz, através do profeta: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? No versículo 5, Deus, referindo-se às ovelhas, diz: Assim se espalharam por não haver pastores e se tornaram pasto para todas as feras do campo. O que é que Deus está dizendo com isso? Que as ovelhas que não foram bem cuidadas, que não tiveram ao seu lado o seu pastor, cuidando delas com aquele carinho, com aquele afeto, com aquele cuidado, essas ovelhas certamente sentirão os efeitos negativos. Mensagem idêntica está lá no livro de Ezequiel. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Ou seja, eles cuidam de si, mas não estão preocupados com as ovelhas. Cada vez mais se afastando de suas presenças. Isso não é bom, nem para as ovelhas, nem para a própria igreja do Senhor. O pastor, já disse um pregador certa vez, o pastor deve ter cheiro de ovelhas. Ou seja, estar juntinho da ovelha para receber dela aquele mesmo perfume que as ovelhas têm. Ou seja, viver com elas os mesmos problemas. E tentar juntos soluções para esses problemas. Através do nosso Deus. Através das orações. E continua no versículo 6. Vejam o que está escrito no capítulo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Gente, isso é muito sério. Isso é muito perigoso. São palavras que precisam ser lidas, observadas com muito cuidado. É preciso que façamos uma reflexão profunda em cima desse texto que está escrito na Bíblia Sagrada. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Estão perdidas por aí. Estão enfraquecidas e prontas para serem tragadas a qualquer momento pelo inimigo, que está esperto. Se os pastores estão dormindo, estão preguiçosos, ociosos, mas o inimigo está atento, de olhos abertos, pronto para dar o bote e pegar a ovelha desgarrada que foi abandonada pelo seu pastor. Aliás, esse não é nem pastor, é um mercenário. É impressionante a preocupação do Senhor com aqueles que o servem e que deveriam ter cuidados pelos pastores preparados para esta nobre missão. Os pastores foram cuidados para isso. Eles não assumiram a responsabilidade inocentes. Eles sabiam dos perigos que iam enfrentar, do trabalho que ia ter para apacentar as ovelhas do Senhor, porque a igreja é um grupo de pessoas heterogêneas. Várias cabeças, vários pensamentos, várias decisões, várias atitudes. E o pastor precisa estar preparado para controlar tudo isso, para resolver os problemas da sua igreja.
Essas palavras contidas em Jeremias 23 e Ezequiel 24 vão diretamente e sem qualquer desvio aos pastores negligentes, preguiçosos e omissos. Mas o que mais nos chama a atenção é que, conhecedores das Escrituras Sagradas, muitos pastores parecem ser dotados de uma demência contagiosa e sem precedentes, ao ponto de não levarem em consideração as palavras do Senhor. Eles acham que se trata de coisas do passado, vencidas pelo tempo. Nós estamos no tempo moderno, as coisas mudaram. Nós estamos no tempo da tecnologia avançada. Mas eu quero dizer para vocês, a Bíblia não é uma tecnologia avançada. É uma verdade de longas e longas datas. A Bíblia não mudou porque Deus também não muda. Ela continua sendo a mesma, desde o dia em que ela foi escrita até hoje. A Bíblia é a mesma e tudo que Deus está dizendo nas Escrituras Sagradas devem ser cumpridas, não só pelos pastores, mas por todos nós. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que dar testemunhos. E o testemunho não começa de baixo para cima, não, de cima para baixo. Começa dos pastores. Se eles não são bons pastores, certamente não terão boas ovelhas. Lá em Zacarias 11:17, assim diz o Senhor dos Exércitos: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Você está entendendo isso? Olha, quando Deus diz ai de você, ai daquele, esse ai aí é um perigo. Olha o que ele diz: pastor inútil que abandona o rebanho. Já foi o tempo do pastor viver assim, lado a lado com o rebanho. Hoje, os rebanhos têm um encontro com o seu pastor uma vez por semana. E às vezes uma vez por mês, quem sabe. Mas o problema do pastor não está limitado ao Velho Testamento. Indo para o Evangelho de Mateus, encontramos Jesus fazendo uma comparação preocupante. Olha o que ele diz assim. Olha o que Jesus diz. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Mateus 9:36. Esta comparação feita por Jesus é citada também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 34. Ele diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha a preocupação de Jesus. Ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelhas que vivem ao relento, desprezadas. Quanto aos presbíteros, estes devem cumprir rigorosamente as determinações que lhes são impostas, conforme está escrito na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Veja o que está escrito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Agora veja o que é que ele exige dos presbíteros. Alguém que seja irrepreensível. Não é uma pessoa perfeita, não. Uma pessoa irrepreensível.
Sabe aquele tipo de pessoas que você passa por elas e assim, ali é um homem de bem, um homem de caráter, um homem de vergonha, um homem sério. Ali é um homem de Deus. Este é o homem irrepreensível. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ou seja, o presbítero deve começar a cuidar bem de sua família, de seus filhos, do seu lar, da sua casa. Porque se ele não cuida bem da sua casa, como vai cuidar bem da casa do Senhor? Se ele é desleixado em casa, vai ser pior ainda ao cuidar da igreja do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Trocados em miúdos. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiros de Deus. Agora vem mais coisas por aí. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vocês já pensaram no que resume tudo isso? Uma pessoa especial é aquele cidadão que você está cometendo um deslize e ele chega para você educadamente, porque ele tem que ser uma pessoa sóbria, uma pessoa sem ganância, uma pessoa que tenha domínio de si mesmo, piedoso, justo. Então ele chega para aquela pessoa e admoesta, sem medo daquela pessoa olhar, botar o dedo na cara dele. Quem é você para estar me corrigindo? Por que você não vai cuidar da sua vida? Gente. O presbítero tem que ser uma pessoa especial. Mas é especial mesmo, não tem negócio de arrudeio, não. Mas pode ser assim. Não pode, não. Tem que ser assim. Uma coisa é ter que ser e outra coisa é poder ser. Certo? O que vemos aqui não é um pedido qualquer, um faça se puder, mas uma ordem a ser cumprida por pastores e presbíteros. Estes são os seus deveres e as suas qualificações. Agora, senhores protagonistas desta história, parem, reflitam, façam uma autoanálise de si mesmos. Se arrependam e se convertam para que o evangelho não seja manchado pela sua desobediência ao Senhor. Ser pastor não é uma função sem importância. É um sacerdócio santo, sagrado, um privilégio de poucos. Foram eles os primeiros a saberem do nascimento do Filho de Deus, conforme a narração de Lucas 2, 9 a 11, que diz assim: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, sabe para quem foi que o anjo disse isso? Foi para mim nem para você, não. Para uma pessoa qualquer. Para os pastores. Sabe onde eles estavam? No campo.
Sabe o que estavam fazendo? Cuidando das ovelhas. De noite, eles estavam atentos, acordados, olhos abertos, cuidando das ovelhas, para que nenhuma fugisse do aprisco, para que todas estivessem seguras, protegidas por Deus e guardadas por eles. Eles não eram negligentes. Vejam que, ao serem visitados pelo anjo do Senhor, eles viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Ou seja, eles cuidavam bem do rebanho e não repassavam o seu ofício para outros. Que privilégio, hein? Os pastores, depois de testemunharem o nascimento do Salvador, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Lá em Lucas 2:20. Palavras contundentes são encontradas no relato de João, capítulo 10, 11 a 13. Ele diz: eu sou o bom pastor. Isso é Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Muitos estão no lugar errado, simplesmente por não terem sido escolhidos para ser o que pensam ser. As Escrituras Sagradas sempre usam o termo bom pastor e nunca pastor bom. A diferença entre ambos é quilométrica. A diferença é entre ser um bom pastor e um pastor bom. Bom pastor é fiel à palavra. É o retrato fiel daquilo que foi apresentado anteriormente no livro de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. O pastor bom é aquele que fica indiferente aos erros cometidos por suas ovelhas e permite a entrada de costumes mundanos para não desagradar a determinados grupos. Para ele, o importante é ter o templo cheio, não importando que o lado espiritual esteja em declínio. E assim a igreja do Senhor está desacreditada e perdendo o respeito de quem a observa de longe, aplaudindo a sua decadência. Escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo fez ver a eles que cada um tem uma função a ser cumprida. Cada um no seu devido lugar exercia a função para a qual fora escolhido por Deus. E ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Ser pastor não depende apenas do querer de cada um. Ser pastor é estar disposto a viver momentos difíceis, é conhecer realmente as suas ovelhas, é estar presente nos seus momentos de necessidade. Ser pastor é estar disposto a compartilhar suas alegrias e suas tristezas, suas vitórias e suas derrotas, seus prazeres e seus dissabores, seus prantos e seus sorrisos. Não podemos confundir o pastor com o mercenário. O pastor renuncia a tudo e dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário visa tão somente o lado material. Ele é invejoso, ganancioso e tudo o que faz é para o seu bem-estar. O pastor não passa sua responsabilidade para outras pessoas. Ele as cumpre com alegria, sem mostrar fadiga e desinteresse pelo clamor das ovelhas feridas. Ele deve estar presente a todas as atividades da sua igreja,
a sua presença estimula suas ovelhas a acompanhá-lo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que os estava enviando como ovelhas para o meio de lobos, e acrescentou: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Está escrito lá em Mateus 10, 16 e 17. Essa mensagem deixa claro e evidente que a verdadeira e única missão dos pastores não é a de defenderem igrejas, denominações e muito menos aqueles que construíram templos e criaram denominações, mas a de pregar o evangelho da salvação. O grande perigo que invade as igrejas está justamente na idolatria às denominações e aos seus criadores, ficando o nome do Senhor em último plano, como se não tivesse valor algum. O bom pastor não pode permitir que isso aconteça na igreja de Deus. Aí vem a pergunta: você está sendo mesmo um pastor de verdade? Ou não passa de um mísero mercenário que vende a peso de ouro a mensagem da salvação? Você já parou para pensar no valor de um púlpito? Já chegou à conclusão de que aquele é um lugar sagrado e que só deve ser ocupado por quem está em plena comunhão com Deus? Talvez você não esteja preparado para receber esta mensagem, por ser ela diferente daquelas confortáveis que não causam impacto na sua vida espiritual. Pense nisso, reflita sobre isso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E depois desse momento de reflexão, estamos aqui com vocês de volta no programa 100% Gospel, mandando aquele abraço cordial, um abraço especial para os nossos amigos, ouvintes, aqueles que são fiéis na nossa audiência, lá em Marcolândia, no Piauí. Meus amigos Oswaldo Costa e Dona Hilda, sua esposa, seu irmão Roque. Um abraço aí para o Antônio Carlos e o Petrônio, filhos do Oswaldo Costa. Um abraço aí para Dona Valdenice ou Isaquinha, minha sogra, meu sogro, meus cunhados aí em Marcolândia, no Piauí, pastor Valdemir e sua esposa Luziete. Obrigado pela audiência aí de vocês aí na cidade de Marcolândia, no estado do Piauí. Lá em Recife, capital pernambucana, essa família maravilhosa. Ei, família Holanda, meu amigo Eliezer Holanda Filho, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, eita, seus filhos aí, o filho do Zizo, né? O Dário, a Keila, o Pablo Holanda. Um abraço aí para a Carol, a Du, Gabi, um abraço para a Gláucia Maria, a Yaya, a todos vocês que seguem o nosso programa aí com fidelidade, obrigado pela preciosa audiência. Continuem divulgando o nosso programa aí na capital pernambucana, na Veneza brasileira, tá bom? E nós aqui agradecemos, porque abaixo de Deus, o nosso sucesso depende de todos vocês, tá bom? Agora, aquele aviso de sempre. Jesus Cristo vai voltar. Prepare-se. Mude de comportamento. Se você está do lado errado, passe para o lado certo. Ainda é tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos. Ainda é tempo de você seguir a Jesus Cristo. Ainda é tempo de você ser obediente ao nosso Deus. Ainda é tempo de você mudar, sair do caminho largo e partir para o caminho estreito. É claro que o caminho estreito é difícil. O inimigo persegue aqueles
que transitam pelo caminho estreito. Mas não se preocupe. Deixe que ele tente o Senhor, porque você tem Deus, você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo do Senhor para cuidar de você. Você vence as tentações do inimigo. Com certeza. É só você crer. Mas crer, de coração. Não é só da língua para fora, não. É crer de verdade. Ser obediente, ser fiel. Seguir a Jesus Cristo com fidelidade. Olhar para Deus como Deus único, vivo e verdadeiro. Onisciente, onipresente e onipotente. Curve-se, ajoelhe-se diante da divindade, da santidade, da soberania e do poder do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Jesus Cristo vai voltar. Vejam os sinais aí. A olho nu, sem esconder de ninguém. Terremotos, desmoronamentos, enchentes, inundações. Muitas tragédias estão acontecendo. Mas não é o fim, é o começo das dores, viu? É o começo das dores. É o sinal de que Jesus Cristo vai voltar. E não adianta você achar bom ou achar ruim. Se você quiser, ele volta. Se você não quiser, ele volta também. Porque é a promessa que Deus falta cumprir. E tem uma coisa, hein? Ele está dando oportunidade para você se arrepender e segui-lo. Ser fiel a ele. Seguindo os seus 10 mandamentos. 10. Eu não disse 9. Como é 9 é assim, né? Eu não disse 9. Eu disse 10 mandamentos. Porque os mandamentos, o primeiro mandamento até o último, ele fez para todo mundo. Não foi só para o povo de Israel, não, viu? Estão dizendo por aí que teve mandamentos e foi só para aquele povo de Israel. Assim, se foi só aquele, todos foram também. Os mandamentos foram feitos para todos, tá bom? Então, cuidado. Jesus Cristo vai voltar. Estamos de volta com o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou aquele momento de prestarmos uma homenagem a uma cidade maravilhosa. E eu começo assim. Olhando teus campos, teus canaviais, teus feitos heróicos serão para sempre lembrados por nós toda a vida. Igaraçu, cadê tuas moças bonitas que nos dias de festas cantavam melodias de nossos avós? Igaraçu, cadê teus garotos levados que brincavam descalços nas ruas? Com esses versos de Capiba, cantados pelo garoto prodígio Paulo Molém, ainda na década de 50, iniciamos nossa homenagem à histórica cidade de Igaraçu, no Pernambuco. Com uma população estimada em torno dos 115 mil habitantes, a cidade de Igaraçu está localizada na região metropolitana do Recife, tendo sido um dos primeiros núcleos de povoamento do país. É lá onde está o mais antigo templo católico do Brasil, a Igreja de São Cosme e São Damião. O local onde foi criada esta linda e maravilhosa cidade era antes habitado por índios caetés. A construção de sua primeira igreja foi resultado da vitória dos portugueses em 1530 sobre os índios potiguara e os franceses que ali se encontravam. Sua fundação data de 1535, sendo uma das mais antigas cidades brasileiras e tem a honra de ter a igreja brasileira mais antiga. Sua história, rica em arquitetura, deixa seus filhos orgulhosos
e seus visitantes encantados. Os monumentos mais importantes da cidade, entre eles o Instituto Histórico e Geográfico de Igaraçu, há 60 anos em atividade, encontram-se no sítio humanístico, um dos conjuntos arquitetônicos mais antigos e mais conservados, com cerca de 0,5 quilômetro quadrado. E para quem ainda não está por dentro da história desta linda cidade, seu nome quer dizer Canoa Grande. Igaraçu está a menos de 30 quilômetros da capital pernambucana. Em se tratando de atendimento aos seus visitantes, Igaraçu oferece os serviços do acolhedor shopping funcional, com praça da alimentação, cinema e uma seleção de lojas prontas para um saudável atendimento popular. A cidade oferece ainda a aconchegante praia do Capitão e a beleza da Igreja dos Santos Cosme e Damião, a Praça da Vila Saramandaia, o Centro Mariápolis Santa Maria e o Clube Pedro Salvador. Mas se você ainda quer outras opções, então vamos até a área de lazer Cruz de Rebouças, o Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo, a Praia dos Marcos, o Museu Histórico de Igaraçu, o Sobrado do Imperador, entre muitas outras atrações. Bem, agora é só você comprar sua passagem e visitar esta maravilhosa obra-prima criada por Deus. Com certeza, Igaraçu vai lhe receber de braços abertos com aquele carinho que só o seu povo sabe oferecer. Vai lá, vai! Visita Igaraçu! De uma coisa eu tenho plena certeza. Se você visitar Igaraçu uma vez, você vai ficar com aquela vontade maravilhosa de voltar sempre. Ô, Igaraçu! Cadê teus garotos travessos que brincavam descalços nas ruas? Igaraçu, cidade do passado. Mas estarei sempre ao teu lado. Ninguém fez mais do que tu. Parabéns, povo de Igaraçu! E o nosso programa continua com você aí presente, nos prestigiando com sua preciosa audiência. Aqui no Gama, nosso agradecimento ao nosso ouvinte, amigo Arthur Rocha e Dona Luz, sua esposa, seus filhos, netos. Nosso amigo e irmão Antônio Barros. Um abraço a vocês todos que estão sempre conosco aqui no programa 100% Gospel. E agora uma palavra de fé e confiança. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Está no Salmo 112, 1. Vou repetir. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A pergunta que nós fazemos: você teme ao Senhor? Você está voltado para os mandamentos do Senhor? Então você é um bem-aventurado. Continue assim, firme na fé, confiando sempre em Deus, se curvando diante da sua onisciência, onipresença e onipotência, crendo que Deus está acima de tudo e de todos, e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Crendo que Deus é único, vivo e verdadeiro. Não coloque nada acima de Deus nem adiante dele.
Coloque Deus sempre em primeiro plano na sua vida, sejam quais forem as circunstâncias. Deus sempre deve estar acima de tudo e de todos. Acabe com essa coisa de estar se ajoelhando diante de ídolos que não fazem nada por você, não tem vida, tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não pegam em nada. Esses aí que para se deslocar de um lugar para outro tem que ser nos braços de alguém. O nosso Deus se desloca de um lugar para outro, mas no nosso coração. Esse é o Deus verdadeiro, que está dentro do nosso coração, nos ajudando nos momentos mais difíceis. E se você está passando por problemas, confie nesse Deus maravilhoso. Seja ele o problema assim de relacionamento na família, com os vizinhos, com os amigos de trabalho, com os colegas de faculdade, de cursinho, de colégio, com os irmãos em Cristo. Se você está com problema de relacionamento, recorra a Deus. Converse com Ele em oração. Ele vai lhe orientar, vai dirigir os seus passos, iluminar os seus caminhos. Se você está com um problema financeiro, não se exaspere, não esquenta a cabeça, converse com Deus. Se você está com um problema de saúde, não atente contra a sua vida, ela é um presente de Deus. Converse com Deus. Se você está com um problema sentimental, no namoro, no noivado, no casamento, não vá fazer besteiras. Fale com Deus. Tudo que você tiver na sua vida de problema, de angústia, de sofrimento, de aflição, coloque diante do altar do Senhor, gente. Somente Ele pode solucionar os seus problemas. Somente Ele pode afastar de você essa angústia, esse rancor, essa desesperança. Nosso Deus é maravilhoso. Confie nele. Creia nele. Siga os passos de Jesus Cristo e cumpra as ordens do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde. Se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, o coral da sua igreja, o coral da igreja de um amigo seu, manda para o Newton, faz uma mensagem de texto, manda para o Newton, ele está colocando aí o endereço dele, na sua tela aí, pertinho de você. Manda a sua mensagem para o Newton e eu te garanto, ele é muito cuidadoso. O Newton é uma pessoa maravilhosa. Ele vai receber o seu trabalho com muito carinho. E nós vamos divulgá-lo aqui no nosso programa. Você tem um talento que lhe foi dado por Deus. Use esse talento para a honra e para a glória de Deus. Mostra aqui. Se você recita poesia, faz um recital aí, manda para a gente. Vai. Enriquece o nosso programa. Nós estamos precisando da sua participação, da sua colaboração. Manda também o seu comentário a respeito do nosso programa, mande suas sugestões. Se você tem uma música aí que não está sendo perseguida pelos direitos autorais, manda para a gente também que a gente divulga a música para você. O Newton vai pesquisar, saber se não é preciso recorrer aos direitos autorais. Se não for preciso, a gente vai rodar a música da sua preferência, tá bom? Mas se os direitos autorais impedirem, nós não podemos fazer nada, tá? Infelizmente é assim. A gente tem muita vontade de divulgar um cantor, o trabalho dele,
mas infelizmente vem os direitos autorais e assim, esse aí você não pode. Tem que pagar. E o nosso programa não tem fins lucrativos. Nós não temos patrocinadores. Essa foi uma porta que Deus abriu para que nós pudéssemos, através dela, pregar a palavra da salvação. Sem fins lucrativos. Sem patrocinadores, a não ser Jesus Cristo, que é o único que nos patrocina, que nos dá força, nos dá coragem e nos dá essa oportunidade de chegar até você. Tá bom? Então envia os trabalhos para a gente e nós estaremos prontos para divulgá-lo. Mas o nosso programa está chegando ao final. Que Deus continue derramando sobre você e sua família suas preciosas bênçãos. Que Ele continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e sempre acompanhando você em todos os momentos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onde você estiver, Ele estará com você. Tá bom? Que esse Deus continue presente em sua vida, sendo honrado por você. Que seu nome seja sempre louvado e engrandecido por você. Tá certo? E se for a vontade do nosso Deus, estaremos de volta no próximo programa 100% Gospel. Aqui, Adalberto Pereira. Do outro lado, Nilton Moura, na coordenação, supervisão e seleção de imagem. Espalhados por este mundo afora, vocês, que abaixo de Deus, são a razão do nosso sucesso. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Aquele abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel e até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Tchau, gente! Obrigado pela audiência.